Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Eu estou compartilhando com vocês devocionais extraídos do Evangelho de Marcos, e hoje eu quero ler com você Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 ao 16, está escrito: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amados, Jesus deixa claro que é impossível nós entrarmos no reino de Deus sem que nós recebamos esse reino como uma criança recebe. Quando nós olhamos para as crianças, nós vemos a facilidade que elas têm de receber algo de alguém e a facilidade que elas têm de perdoar. Esses são os dois aspectos que eu quero compartilhar com você sobre o que Jesus disse em sermos como crianças para de fato entrarmos no reino de Deus. Quando você oferece algo a alguma criança, algo que seja bom, porque o reino de Deus é algo extraordinário, comparando com uma criança, quando você oferece algo bom para uma criança, ela nunca rejeita. Ela sempre abre os braços, ela sempre quer aquilo. Ela tem uma facilidade enorme de receber até mesmo de alguém que ela não conhece. Oferece um doce, um chocolate, um pirulito para uma criança, ela recebe, é algo que ela gosta. Ela tem uma facilidade enorme para receber. Outro aspecto da criança que eu quero compartilhar é a questão do perdoar facilmente. Quando nós vemos crianças brincando ali 2, 3, 4 anos, de repente elas se estranham ali, mas não demora muito, alguns minutos elas já estão juntas de novo, já estão brincando de novo, já estão como amigos de novo. Elas não guardam rancor, não guardam mágoa, não guardam os sentimentos ruins ali no seu coração. Pelo contrário, liberam perdão rapidamente, têm essa facilidade, são simples, são humildes, liberam rapidamente perdão e continuam a brincadeira, continuam a amizade. Amados, que nós possamos ser como crianças, essa facilidade para receber as verdades da palavra de Deus. Tem um versículo lá em Romanos que diz que são os que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, são os que reinam em vida, ou seja, são os que se apropriam de fato do reino de Deus. Os que recebem, os que agarram o reino de Deus, a dádiva de Deus, o favor de Deus. Amados, que nós sejamos assim, livres, que não haja empecilhos, que nós não coloquemos obstáculos para o nosso relacionamento. Normalmente uma criança, ela não coloca nenhum obstáculo para um relacionamento com alguém que ela goste. Pelo contrário, ela é completamente livre no seu relacionamento. Eu vejo no meu relacionamento com os meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho de 3 anos, um de 8, e eles são livres no nosso relacionamento. Eles não colocam impedimento nenhum no relacionamento comigo, com a tia que eles amam. Eles não colocam impedimento nenhum para esse relacionamento. Amados, assim precisamos ser nós com o reino de Deus. Não colocarmos impedimento nenhum para a verdade da palavra de Deus, não colocarmos impedimento nenhum no nosso relacionamento com Deus. Sabemos que Jesus é o caminho, sabemos que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, que nós não coloquemos nenhum empecilho para
para a nossa comunhão com Cristo Jesus. Pelo contrário, que nós possamos abrir de fato o nosso coração, a nossa mente e recebermos a plenitude das verdades de Deus. Que nós tenhamos um coração que não guarda amargura, que não guarda rancor, pelo contrário, que libera perdão facilmente. Que, como está escrito, libera perdão assim como foi perdoado por Deus. Nós fomos perdoados por Deus, um perdão que não tem preço, que nós não podemos calcular o preço que foi pago. Por mais que nós tentamos compreender o sacrifício de Jesus na cruz pelo perdão dos nossos pecados, nós não conseguimos mensurar o valor disso. Amados, a entrega do próprio Deus em nosso favor, do próprio Deus para perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Que nós tenhamos esse coração que perdoa assim como Deus nos perdoou. Meu encorajamento para você hoje é esse: que nós possamos receber o reino de Deus, as verdades do reino de Deus, assim como uma criança, sem colocar impedimentos nenhum e liberando perdão com facilidade, assim como Deus nos perdoou. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo teu evangelho. Muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada porque o Senhor, Pai, nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino de Cristo Jesus. Ah, Senhor, nessa manhã nós nos rendemos, sem impedimentos, sem obstáculos. Ah, Pai, nos submetemos ao teu poder, à tua verdade, à tua palavra. Recebemos o teu reino como uma criança, Senhor. Ah, Pai, com alegria, Senhor, com liberalidade, com simplicidade, Senhor, com humildade. É assim que recebemos as verdades do teu reino, Pai. Nos rendemos a ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.